Bom, galera, chegamos aqui no POP da Conect, tá? Vocês já viram aí a entrada do provedor. Depois de uma longa viagem aí, como eu falei, né? Estamos aqui, ó, com um parceiro. Amarildo aí, parceirão, que fez a aquisição do Cisco aí, conheceu a gente no Instagram, não foi isso, Amarildo? Isso aí, gente boa demais. Show de bola. E aqui estamos com o... Fabrício aí, Fabrício é o proprietário do provedor aí. É o cara que resolve tudo tecnicamente aqui, né? a gente tenta, né? Deu uma aulazinha aqui pra gente, já confidenciou que a implantação do Cisco... Fala um pouquinho como foi a implantação. Bem, a questão da implementação do Cisco foi um salto de conhecimento pra gente que vem de microtik, né? Mas a gente conseguiu aí, dentro de casa mesmo, resolver todas as questões de dependências técnicas, né? E tá aí já funcionando já há 6 meses, né, Madeira? 6 meses, sem nenhum reboot, conexão perfeita, tudo 100%, entendeu? E vale ressaltar que foi dentro de casa mesmo, que ele passou 15 dias sem vir pra cá, só mexer. Então, galera, depois de 15 dias aí em casa, ele conseguiu finalmente, né, colocar o bicho pra rodar. Isso, exatamente. Foi difícil? Olha, o salto de conhecimento é bem grande, mas tipo, eu já tenho com 20 anos de experiência na área de provedor de internet, sempre fui da old school, linha de código, entendeu? CLI. Foi um pouco difícil, eu nunca tinha experiência, mas eu consegui botar tudo pra rodar em aproximadamente aí uns 15 dias, entendeu? E já tá 6 meses rodando aí, sem problema nenhum. Não que a gente não tenha se disponibilizado a ajudar, a gente se disponibilizou, mas não, ele falou que queria fazer. Foi disponibilizou técnico, entendeu? O rapaz ajudou. Mas você não queria depender de ninguém, É questão de particularidade do provedor mesmo, entendeu? Mas você falou sobre isso, que não queria depender, mas e aí depois que você implantou, precisou mexer de novo? 6 meses sem reiniciar, sem mexer, sem fazer nada. É o que eu sempre falo, depois que coloca o Cisco, aquela necessidade de ficar ali vendo inbox, ó, já era. Só você... Agora fala você, Amarildo, o que é que mudou depois que entrou o Cisco aí pra parte comercial? Você como gerente do negócio aí, teve diferença, teve impacto? Ah, sim, com certeza, né? O Cisco pra gente trouxe qualidade, performance, né? Os nossos clientes com a negociação melhor. E cada dia que passa a gente tem que ter resultado positivo, né? Conforme o Fabrício falou, a gente estamos há 6 meses sem nenhuma intercorrência. O consumo de banda dos nossos clientes final... Você falou que teve um aumento significativo do consumo, não foi? O consumo de banda... Só na troca do microtik para o Cisco já naturalmente houve esse aumento, né? Os nossos clientes sentiram essa nova conexão para eles, né? O cliente na ponta final. Baixou latência também. A latência, né, do Cisco rodando na rede aí não chega a meio milésimo, né? Então, assim, o cliente que joga, o cliente que faz streaming, o cliente que está na rede social, ele sentiu uma diferença enorme, né? A gente costuma dizer que quem está com o Cisco tem condição de... E dormir é o que o dono do provedor sempre precisa, né? Então, e a gente na parte comercial temos agora a preocupação de capitalizar, porque estrutura, condição de entregar banda, performance é outro nível, é outra conversa, é outra história, né? Então, agora pode dormir tranquilo, porque o microtik, infelizmente, Mas assim, eu não gosto de tirar o mérito do microtik, não. Ele leva os provedores realmente até esse ponto aí de inflexão, que é uma mudança necessária. É o preço do crescimento. Quem vence essa barreira, seja com Cisco, seja com Huawei, seja com Juniper, enfim, seja com equipamento robusto, que dê conta do recado, quem vence geralmente prospera, se torna um provedor grande. A gente tem que dar o mérito ao microtik aí. Inclusive, o microtik é usado para várias outras aplicações, como a gente conversou, entendeu? Então, verdade. Mas assim, chega a um certo ponto que realmente tem que mudar para nossa realidade, para ter essa tranquilidade, né? Para nossa realidade, o Cisco aí é o que vai nos fazer crescer e continuar o crescimento, né? A gente tem sempre buscado entregar para o nosso cliente na ponta final o melhor, né? E hoje a gente temos aqui o nosso parceiro aqui, o Eduardo, todos. Então, em resumo, a mudança que você percebeu foi a questão de você pode aumentar os seus planos para planos maiores, a latência diminuiu, a estabilidade, que você falou que reduziu o OS também, né? Você tinha muito OS, né? Reduziu bastante a questão aí de reclamação, de banda que não batia, entendeu? Isso aí, a gente praticamente 6 meses sem ter esse tipo de reclamação no provedor. Você falou que tinha um problema em algumas ANUs da rede, né? Que fazia com que o processamento elevasse na questão do upload, era isso? Eu não lembro muito bem. E isso conseguiu conter esses momentos aí? O que acontece basicamente com o crescimento da rede, a questão do microtik ele é muito bom para alguns pontos e ele, com o crescimento, a gente sente necessidade de colocar equipamentos mais robustos. Mas tinha um momento do horário de pico ali que você sentia que realmente dava aquela engasgada. Então, é exatamente nesse ponto que eu estou falando, que é a parte do crescimento. O Cisco ele veio para
trazer a continuidade de crescimento. Mas você tinha falado especificamente de uma situação que entrou uns vírus em algumas ONUs, você sentia que em determinado momento os bots eram meio que acionados, você como entende disso aí? Como é que era mais ou menos que acontecia isso aí? E aí o MikroTik não aguentava, né? Exatamente. O que acontece? Havia aí uma sobrecarga de processamento, né, nas caixas com MikroTik e realmente não dava conta. Quem trabalha com provedor entende que uma hora ou outra a ONU ela se infecta por alguma maneira, entendeu? E o Cisco ele ajuda demais nesse tipo de performance, de não cair a performance quando esse tipo de ataque acontece, entendeu? A gente concluiu aqui discutindo, na verdade ficou meio que só especulação, né? A gente não tem certeza absoluta, que quando as ONUs, os equipamentos infectados, eram acionados para servir como exército do invasor, o MikroTik não aguentava essa elevação do processamento e a rede sofria muito. E com o Cisco ele conseguiu conter de alguma forma técnica esses... Então ele conseguiu conter o vírus, ele já tinha feito isso na verdade com o MikroTik, não foi? Isso, exatamente. Eu já tinha conseguido uma solução razoavelmente bem com o MikroTik para esse tipo de ataque aí. De ter, como se diz, encapsulado, confinado esse tipo de ataque dentro da própria rede e fazer uma consulta de DNS via redirecionamentos, mas com o Cisco a performance é diferente. Porque quando ele acionava as ONUs, o MikroTik não aguentava a entrega. O que acontece exatamente é que mesmo com o ataque, o Cisco ele consegue controlar o ataque e ainda assim entregar toda a banda que o cliente tem contratado, entendeu? Entendi. Isso é uma coisa que eu sempre falo, pessoal, justamente pelo fato do Cisco ter mais de uma controladora, tá? Onde cada uma meio que basicamente dá prioridade para um serviço. Então, quando um serviço, digamos, é atacado ou quando alguma coisa satura, os outros serviços não param de funcionar. Por isso que ele consegue atender demandas de borda e fazer também o controle do... E aí, com essas placas diferentes, consegue garantir a estabilidade aí, sendo o tráfego gerenciado por uma e, por exemplo, o BGP por outra. Então, nesse caso aí, ele conseguia confinar esses vírus aí, mas quando havia a demanda por a solicitação desse exército, o MikroTik sentiu aumento de processamento ali por várias requisições e prejudicava um pouco a rede. Com o Cisco foi uma coisa que já conseguiu perceber a mudança. E além de estabilidade, de tranquilidade, né? O gerente tá aqui tranquilo, ó, disse que o técnico passou a tarde todinha hoje sem fazer nada, não foi? Como foi a história aí, hein? Rapaz, conforme eu estava falando, né, graças ao pessoal da GCNet, que nos deu toda a assistência, né, com a implantação do Cisco, né, nossa equipe técnica hoje pode desfrutar, né, de momentos dentro da empresa de calmaria, né, a gente sabe como é que é o provedor de internet, né, às vezes é correria, mas com a tecnologia, tanto os nossos clientes como os nossos colaboradores têm esse momento, né, de mais tranquilidade. E lembrando que hoje os nossos... Certo, você estava falando dos nossos planos, e aí? E interessante falar que hoje os nossos planos hoje começa em 400 MB de velocidade e atendemos clientes final até com 1 GB de velocidade, né? Então, bandazinha garantida, velocidade batendo. Baixa, pessoal do game, do streaming aí, nova vida. E você falou, Amarildo, que vinha cogitando comprar o Huawei, mas achou estranho o movimento de que todo mundo estava inclinado para aquela direção, e você quis questionar para entender, descobriu a gente. Conta um pouquinho dessa parte da história aí. Então, eu fiquei abismado quando a gente foi procurar uma solução para poder trocar o MikroTik, que a gente só achava os influencers falando sobre o Huawei, e a gente não entendia porque esse movimento só estava em cima de uma marca, em cima de um equipamento, sendo que havia equipamentos como o Cisco também que poderiam nos atender de outra forma, e a gente procuramos esse conhecimento e encontramos vocês, que nos deu total assistência e nos passou segurança para estarmos fazendo essa migração. No começo dá aquele medozinho, veio um Paraíba. Sim, no começo é meio estranho ver um Paraíba falando de Cisco, né? Sim, até confiar, acreditar, ver que realmente é verdade, né? Mas como eu sempre falo, pessoal, nosso estado é em São Paulo, tá? Eu sou natural de Maceió, os negócios acontecem a partir de São Paulo, tudo é enviado a partir de lá, mas eu sou de Maceió, tenho orgulho, meu sotaque nunca vai mudar, e é isso. Mas fala aí, como é que foi essa trajetória aí? Então, assim, a gente veio, né, através da rede social, né? A gente viu lá, né, o vídeo, né, e achou interessante, passamos a partir do teu contato, e aí vimos toda a parte de consultoria que nos atendeu, né, o Eduardo disponibilizou a estar nos ajudando nessa integração, toda a sua equipe de consultores. E, gente, a gente só tem que agradecer, né? Hoje a gente está com sucesso crescente, nossa empresa ela está cada dia mais e mais envolvida com tecnologia, e a CGNet, o Eduardo, a sua equipe faz parte disso. Os nossos o Luciano deu um suporte muito bom para você. O Luciano é sensacional, né? O
Luciano foi aquele cara que nos passou a confiança porque tá do outro lado, né, da rede social. E vale considerar que os dois são flamenguistas, e por isso se alinharam tanto Pois assim, é, ó. pois Vem é. falando sobre o resultado de jogo aí. Por isso que será que é por isso que vendeu o Cisco? Eu acho que vou procurar os flamenguistas aí de provedor. Eu acho que Vender foi esses papéis. 50%, né? E parabenizar o Luciano, né, gente? O Luciano foi um cara sensacional, um cara que nos deu segurança, nos deu ali toda a parte de consultoria, né? Não somente para vender, mas para nos mostrar por que usar Cisco, né? Qual a diferença do Cisco na nossa rede e a diferença de usar um Huawei, né? Porque para usar um Huawei a gente teria que fazer um investimento muito grande, né? E uma estrutura Ainda que teria a questão do CGNAT. o CGNAT, porque muitos consultores às vezes te vendem uma ideia até legal, mas o que é eficiente para a sua operação? E é isso que a gente encontrou com o Luciano, que encontramos com o Eduardo, de estar nos mostrando exatamente o que a gente precisava para o nosso crescimento, para a nossa realidade, porque às vezes você pode estar fazendo um investimento que seja para longo prazo, mas que a sua realidade hoje, para daqui a 5, 6 anos ainda. E falando da realidade atual, então assim, às vezes você vai comprar lá um Huawei ou NE8000, às vezes não é para a sua realidade atual no momento. Às vezes você tem outros equipamentos tão bons quanto que vai fazer você crescer, você performar, faturar, e aí sim depois você vai fazer upgrade. Tem tantas linhas boas dentro do Cisco mesmo, que é a linha que nós estamos usando hoje, que é o ASR1000 e o X, que, cara, pra gente é um equipamento de excelente qualidade, agrega muito, tem entregado tudo aquilo que a consultoria, né? Foi exatamente o que a gente propôs, que a gente mostrou que faria, que realmente aconteceu, né? Exatamente, a gente não tem nada que reclamar. Temos performance de crescimento, de dobrar crescimento. Então, assim, e também a particularidade de depois fazer o upgrade dentro da própria empresa, né? Recebendo esse equipamento e a gente mudando para outros equipamentos, enfim, de linhas maiores. Gente, assim, a gente está muito satisfeito com a equipe aqui do Eduardo, com o Luciano, com toda a equipe da GCNet pela... E galera, não é defendendo Huawei, Cisco, Juniper ou nenhuma plataforma não. Eu sempre falo claramente aqui, Huawei é muito bom, Juniper é muito bom, Cisco é muito bom. De fato, tem um momento que realmente precisa haver essa mudança. O que ele está colocando aqui é que existem outros fatores além da marca, o custo-benefício, como vai ser resolvido o problema, se vai solucionar de fato as dores que o cliente está vivendo. A gente analisa cada cenário para levar sempre a melhor opção para vocês. E foi isso que a gente tentou trazer para ele. A gente sugeriu um equipamento que fosse atender com folga para eles terem uma expansão aí, que era a coisa que ele queria, porque tem um projeto de expansão em andamento. Eles adquiriram o 1001X, estão aí hoje rodando tranquilamente, sem dor de cabeça. A gente conversou a tarde todinha aqui, não foi isso? Não foi isso? A tarde todinha, sem nenhum tipo de desconforto. Sem nenhum aperreio, ninguém sufocando, a rede funcionando beleza. Ali, ó. Todo mundo verdinho ali, ele ainda colocou o mapa ali, não foi isso, Fabrício? É isso, exatamente. A conversa foi tão boa, fluiu tão bem que quando a gente viu já tinha até anoitecido. E aí conversamos a tarde todinha, a hora passou e tudo tranquilo, sem dor de cabeça, né, Fabrício? Isso, exatamente. O papo fluiu muito bem, entendeu? Quando a gente foi ver já tinha até anoitecido aí, entendeu? E o papo foi muito bom, foi bem esclarecido, entendeu? A gente adorou conhecer o Eduardo aqui. Fui recebido, galera, vou mostrar pra vocês aí a fotinha com bolinho, recepção ali, sanduíche, top de linha aqui, viu, pessoal? Agora me senti prestigiado, viu? Obrigado de verdade aí. Vou mostrar a foto, colocar a foto pra vocês aí, pra vocês verem como eu fui recebido, viu? E é isso, estamos aqui agora mostrando pra vocês o cenário. Vamos pedir pro Fabrício mostrar um pouquinho do hack dele aí, contar como é que funciona a rede hoje, como é que tá configurada. Enfim, se puder falar um pouquinho de como era antes, né? Pessoal, então, a nossa rede era massivamente com soluções em microtik, tanto de switch, tanto como borda, tanto de pontos de conexão, né, de RAIS. E galera, de microtik o cara entende, viu? Fala, Fabrício, fala pro pessoal aí. Então, cara, aconteceu um salto muito grande, né, de microtik para Cisco, né, porque realmente é uma plataforma diferente, uma plataforma bem mais profissional no que tange throughput de rede, entendeu? E eu estou muito satisfeito, tá? A rede agora ela funciona exatamente como uma rede de transmissão de dados, entendeu? Switch lá em cima recebendo toda a conectividade e distribuindo para onde aqui tem no que ser, Switch entendeu? Você recebe todos os links, tá? Aí eu recebo aí o link da operadora, BGP,
tudo quanto é tipo de conexão vindo da operadora recebe aí pelo switch, entendeu? E, galera, volta também nele. Vale ressaltar que eles adquiriram um switch com a gente, o switch veio com cooler invertido, foi isso? Isso, o primeiro, né? Depois veio esse switch ainda que é melhor ainda. Entraram em contato com a gente, Luciano, manda outro, não pensa não, depois a gente vê o que foi que houve. Mandamos outro de imediato, chegou aqui. E aí mandamos outro para ele de imediato, tá um inclusive melhor, mais silencioso, tá aqui rodando hoje com o 1001X. Aí aqui você conecta o 1001. Fala um pouquinho sobre o cenário como bem, tá aqui. Em cima recebe todas as conexões vindo da operadora, né? E já desce direto no roteador, né? Do Cisco, né? No 1100, no 1001X. E praticamente daí já vai para o OLT para distribuição direta dos clientes, entendeu? Essa aqui é só backup hoje, né? Tem uns equipamentos aí de MikroTik ainda para fazer redundância no caso do roteador principal ter algum tipo de problema, mas já tá aí. Nisso. Apesar de ser muito confiável, a redundância nunca é demais, né? Nunca é demais. Inclusive você tem tudo em dobro aqui, né? 2 servidores, né? Quem tem provedor tem que ter 2 provedores, na verdade. Dois servidores, ele mostrou aqui, ó, LT, ó, ali atrás, ó, o backup, ó. Tudo prontinho aí, tudo tem backup aqui, bateria com força aqui, tem mais de 10 horas de autonomia aí com essas baterias, ali atrás baterias para as OLTs, vamos assim bem completo, 2 ar-condicionados aqui, ó, então tudo preparado aí para não falhar, tá? Eles são bem organizados em relação a isso, bem criteriosos, não é isso? Até porque a história dele é de telecom, é de programação, é dessa área, então ele já tem essa visão estabelecida. E aí, Fabrício, o que é que você tinha de problema com o MikroTik? Bem especificamente assim, você tinha, além da lentidão, você sentia desconexão, quando faltava energia, alguma dessas coisas impactava você? Ah, sim, problemas com o MikroTik normalmente são a questão de configurações muito extensas, né? Na verdade, o que acontece é que às vezes, né, coloca-se mais configurações do que tem na caixa. Não estou falando que o MikroTik é ruim, mas o Cisco é um material mais apropriado para grande volume de dados, tá? E é isso, a gente consegue... Essa questão do volume de tráfego realmente é o diferencial dele conseguir gerenciar aí um volume maior de pacotes, né? Exatamente. Estabilidade. Mas, por exemplo, quando faltava... Por exemplo, o que eu estava querendo falar, Fabrício, é quando, tipo assim, cai uma quantidade de cliente na rede por falta de energia na residência, e aí, de repente, volta energia naquela área e tenta subir muito cliente. Você sentia algum impacto na rede? Como é que você via isso no MikroTik? Você tinha monitoramento ou você não acompanhava? Olha, não, acompanho tudo. O que acontece? Quem usa MikroTik sabe que quando cai um volume muito grande de cliente e você tem uma caixa para poder acomodar todos esses clientes, o que acontece? É normal ele não subir de cara, você tem que reiniciar a caixa para começar a acontecer a questão da autenticação PPPoE, entendeu? Então, quer dizer... Então, resumindo, essa questão de estar reiniciando caixa, estar preocupado com o cliente, colocou o Cisco, acabou, não tem mais nada 6 meses sem dar problema, filho. 6 meses aí, perfeita a conectividade. O gerente sossegado aí, ó, cara tranquilo, agora só alegria. Bom, galera, e é isso, né? Aquele depoimento sempre assim, bem espontâneo, verdadeiro. A gente pede pro cliente falar a experiência dele, a gente visita vários lugares pelo Brasil, aqui é mais um. Foi uma surpresa conhecer eles, muito simpáticos aí. Deram depoimento mostrando que já viveram. Se alguém tiver alguma dúvida, vai estar o Instagram deles aí marcado, pode bater um papo, né? Pode ligar. Com certeza, é um prazer. Já tá falando de comprar backup aqui para colocar em outro pop, né? Tem que ter um outro backup espelhado lá, porque a gente quer que os nossos clientes tenham a melhor conexão possível, né? Vem ser feliz, vem ser conect. Show de bola. E assim, a mensagem que fica mais, que é sempre mais marcante para mim, é a de saber que a gente tá levando essa tranquilidade, tá levando uma satisfação, uma realização, uma melhoria significativa, até um sonho mesmo, porque todo provedor sonha em ter essa tranquilidade. A gente tá levando de uma maneira acessível, recebendo o MikroTik. Eu acho que ficou tão baratinho que eles pagaram aqui com os MikroTiks que deram, que nem hesitaram, quer dizer, até cogitaram a ideia de não fazer por receio. Cogitaram a ideia de não fazer por receio, questão de confiança, nós éramos novos ainda para eles, mas pela questão da acessibilidade, né, isso, sim. Custo, da condição, isso fez diferença, né? O diferencial, né? A condição proposta pelo Luciano, como financeiro de GCNet, nos deu a condição de estar fazendo a aquisição desse equipamento. E pra gente, né, que conheceu pela internet, como eu falo, às vezes você fica meio receoso, né? E o carioca é desconfiado, né? O carioca, naturalmente, né? Naturalmente, mas a gente vemos a transparência, né, com todo o suporte lá da GCNet, Luciano, o próprio Eduardo mesmo, e a gente podemos hoje estar desfrutando, né, de tudo aquilo que foi feito, né, através do carinho que eles tiveram para conosco lá, com os MikroTik que nós tínhamos aqui, né, puderam fazer uma condição bacana para a gente está vivendo um novo tempo aí de crescimento, né, e
e cada dia mais pensar em melhorar a conexão, né, Vamos embora que investimentos, né? vai dar Final. certo. É isso aí. Então é isso, galera. Todo aquele trabalho para garantir a satisfação. Agradecer aqui meu amigo Amarildo aí pela recepção, viu? Fabrício, obrigado aí pela recepção. Foi muito bom estar aqui. Muito bom conhecer a história de vocês. Vocês abriram o coração aí pra gente. E é uma experiência que a gente sempre deixa um pouquinho do que trouxe e leva um pouquinho do que buscou aqui. É isso aí. Deixa uma palavra aí para você que é dono de provedor, analista e gestor de rede. Eu queria dizer que Cisco é vida. Ô, coisa boa! Com o GCNet o processo é mais tranquilo. Ô, Glória! Beleza, obrigado aí a todos, viu? Tamo junto em Itaperuna. São tantos nomes de cidade que eu acabo esquecendo. Itaperuna, Rio, aqui no interior do Rio de Janeiro. GCNet entregando Cisco aí para todo o Brasil. Depois de uma longa trip aí, São Paulo, várias cidades de Minas, agora Rio de Janeiro, eu acho que daqui a pouco eu posso voltar para casa tranquilo, com mais uma missão cumprida. Beleza, galera? Valeu!